Agora, na nossa última aula, o que eu quero mostrar são opções variadas de uso do Notion. A gente viu as bases de dados de projetos e tarefas, mas existem inúmeras outras possibilidades. Começando aqui mostrando um exemplo de uso do bloco sincronizado, para fazer um menu de acesso, um menu de atalhos do seu sistema. Então, a partir de um bloco sincronizado, você coloca esse bloco em várias páginas e você vai estar sempre ali com o menu de atalhos do seu sistema. Uma possibilidade do uso de base de dados é para fazer anotações e a gestão de todo o seu conhecimento pessoal, onde você coloca seus resumos, suas anotações de curso, coloca suas ideias pessoais e também nesse tipo de base de dados você pode recolher todos os textos que você gostaria de ler, notícias, vídeos que você gostaria de assistir, que às vezes a gente vê um vídeo que é interessante, mas naquele momento a gente não pode assistir, então ter essa base de dados no Notion do o que gostaria de ver, o que gostaria de assistir, é bem interessante. Uma outra forma que eu acho bacana de usar o Notion é para acompanhar os livros que a gente leu, os livros que a gente está lendo e também aqueles que a gente gostaria de ler. Com esse tipo de base de dados, a gente pode fazer o acompanhamento da página que a gente está, quantas páginas são, né? E assim ter a porcentagem do nosso progresso. A gente também registra quem é o autor, quando que iniciamos e quando que terminamos de ler o livro. E assim temos aqui uma fórmula para ver quantos dias demorou essa leitura, podendo ter visões através dos filtros daqueles que a gente está lendo e daqueles que a gente está para ler. E dentro das páginas, a gente pode fazer as nossas anotações desses livros, colocar as citações favoritas, fazer algumas anotações, fazer o resumo do livro. De repente, aqui no caso, eu coloquei para ter o exemplo, colocar um vídeo do audiolivro, que pode ser interessante para quem gosta de ouvir audiobooks. Seguindo, uma outra possibilidade que eu acho bem bacana é fazer o acompanhamento dos cursos que a gente está assistindo. Então, nisso a gente coloca qual que é o tópico, quantos módulos são, quantos módulos que a gente já concluiu, para a gente acompanhar o nosso progresso nesse curso. Tem um espaço também para dar a nota do curso. E aqui, uma coisa bastante importante nessa nossa época de cursos online e que tem data de fim do acesso, registrar aqui e deixar claro quando que vai terminar o acesso àquele curso. E na visualização aqui eu inclusive deixei essa data bem destacada para estar sempre acompanhando isso e não perder, não terminar o curso antes do acesso. Outra possibilidade também é acompanhar os filmes, séries, podcasts que a gente assiste, podendo dar uma nota, colocar os episódios que foram assistidos e o total de episódios. Outra forma interessante de usar o Notion é para acompanhar os nossos hábitos diários, ou seja, fazer um rastreamento de hábitos. Então a gente pode registrar aqui quais hábitos a gente quer acompanhar. Então aqui na tabela mais completa tem escrito exatamente quais são os hábitos. Nessa tabela aqui eu deixei só o emoji. Aí a gente pode acompanhar qual é a nossa realização diária dos hábitos que a gente está acompanhando. E no final aqui, por exemplo, a gente pode filtrar por mês. A gente vai ver exatamente de quantos por cento cada hábito a gente realizou naquele mês. A gente pode usar também o Notion como um planejador diário. Então, mais do que uma agenda, a gente pode definir nossos objetivos do dia, qual a recompensa por concluir esse objetivo, quais as tarefas do dia, um espaço para acompanhar hábitos, para registrar a nossa rotina da manhã e da noite, um espaço para fazer a revisão do dia, para ver se concluímos todas as nossas tarefas ou reagendá-las, estabelecer um diário de gratidão ou registrar as conquistas daquele dia. Outra possibilidade é usar o Notion para fazer a nossa gestão financeira, registrando as entradas e saídas, vendo o balanço do nosso dinheiro, como está. Podemos também manter no Notion um cadastro de clientes, de repente, se você tem um negócio, ou então se você faz visitas a cliente e quer fazer o registro dessas reuniões, desses encontros, você pode ter uma base de dados do cadastro do cliente relacionado com uma base de dados das reuniões e você pode marcar ali relacionando aquela reunião que você fez, com qual cliente foi
e você vai poder ter ali o acesso dessa relação. Esses são alguns dos milhares de exemplos e possibilidades de uso do Notion. Como eu já tenho dito aqui em algumas aulas, o Notion é uma ferramenta muito flexível e pode ser utilizada de várias formas. Você conhecendo e entendendo como que funciona a ferramenta como um todo, como funcionam as bases de dados, você pode montar os seus próprios sistemas e gerir aquilo que é importante para você. Então, além da gestão de projetos, de tarefas, os livros que você leu, a sua gestão de conhecimento, tudo isso é possível fazer no Notion. É lógico que você pode começar do zero, montando o seu próprio sistema, montando suas próprias páginas, mas você pode também começar a partir de templates. O Notion tem uma seção no site dele só com templates, tem alguns gratuitos, alguns à venda. Eu também vendo alguns templates que eu mesma montei. Um deles é um de gestão de conhecimento chamado MindSync. O outro é um planner de vida que eu chamei de LifeSync. Outro template que eu tenho é um template de gestão de produção de conteúdo, que é o Cool Content Hub, que é para gerir a produção de conteúdo. E o último template que eu tenho é o para social media, que além da gestão da produção de conteúdo, tem cadastro de cliente, cadastro de equipe, o espaço para relacionar os processos, as anotações de reuniões, entre outras. Então, não se sinta intimidado. Às vezes, no começo, com a extrema flexibilidade do Notion, pode deixar a gente um pouco perdido. Mas você usando cotidianamente, se esforçando na ferramenta, você vai se acostumar às ideias dos blocos, das páginas, como funcionam as bases de dados e vai conseguir montar seus próprios sistemas. Ou então vai começar a partir de templates e vai adequar aqueles templates à sua realidade. Como dica final, eu deixo que você use a ferramenta, tente aplicar, reveja as aulas se houver alguma dúvida e com o uso constante da ferramenta você vai entendendo exatamente como ela funciona e vai conseguir colocar em prática todos os aprendizados, entendendo exatamente como a ferramenta funciona. Eu encerro aqui o curso de Notion, espero que eu tenha passado um pouco da minha paixão pela ferramenta para vocês, tenha despertado a vontade de conhecer mais, de estudar a ferramenta, de usar ela e adequar as funções que ela tem dentro da sua vida. Eu espero rever vocês novamente em outras oportunidades. Até mais!